Fala Dev, tudo bem por aí? No último vídeo a gente conversou então que a gente vai usar Java daqui para frente para aprender questões sobre lógica, OO, arquitetura de projetos. Então a partir desse momento a gente vai começar a criar esse pensamento lógico para conversar com o computador. E aqui o primeiro passo que a gente vai dar vai ser ver sobre as questões de tipagem de dados. Então como é que a gente estrutura todas as informações que a gente quer passar para o computador através de dados e como é que a gente resolve problemas. Nesse primeiro momento, eu convido vocês então a pegar uma caneta e um papel e a gente vai fazer essas primeiras atividades na mão. Tá? Daqui a pouquíssimos vídeos para frente, a gente vai montar um ambiente de desenvolvimento e a gente vai começar a desenvolver no computador. Mas nesse primeiro momento, até para a gente não receber ajuda da nossa ideia, do nosso editor, peguem uma caneta e um papel, pausem o vídeo quando eu pedir para pausar e tentem resolver os problemas propostos de forma manual, tá? Isso é bem importante para que a gente consiga criar esse link entre a forma que a gente pensa e a forma que o computador pensa. A gente precisa, assim como o computador faz a compilação, como a gente viu, a gente também precisa fazer aqui do nosso lado essa conversão de forma de pensamento para deixar de pensar de forma humana e passar a pensar minimamente de forma computacional, porque no final das contas a gente está conversando com o computador. Beleza? Então, vamos para o conteúdo. Na separação de tipos de dados, existe uma certa diferença quando a gente está tratando de uma linguagem para outra. Cada uma delas vai ter ali, pode vir a ter os seus tipos específicos. Então, só para fins de exemplificação, quando a gente está trabalhando com linguagens baseadas em C, que é uma linguagem de programação um pouquinho mais baixo nível, ela tem ponteiros, que é um tipo específico de dado que vai guardar uma informação de endereço de memória, que já é uma coisa um pouco mais complexa. A gente pode ter também null ou nil, dependendo da linguagem que a gente estiver trabalhando. Lá no JavaScript a gente vai ver um tipo que se chama undefined, que também é um outro tipo de dado. Mas aqui a gente vai trabalhar com os tipos básicos de dados, tá? Então, basicamente, em toda linguagem tipada, a gente vai ter 4 tipos básicos, que são os 4 primeiros da lista. Primeiro a gente vai ter o dado que é lógico, que assim como a gente já viu também em um vídeo anterior, ele é o equivalente a um bit, ou seja, ou ele está ligado ou desligado, ou ele é verdadeiro ou ele é falso, é uma informação puramente de sim e não. No segundo caso aqui, então, a gente vai ter o número inteiro, que é basicamente um número sem vírgula. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer a contagem de número de pessoas, número de filhos, ou qualquer outro tipo de número que a gente não vai ter uma vírgula, que eu não consigo vender aquilo parcialmente ou contabilizar aquilo parcialmente, eu vou usar um número inteiro. Então, quando eu estou vendendo alguma coisa, por exemplo, no meu e-commerce, e eu vou realizar uma venda, a quantidade de itens vendidos sempre vai ser um número inteiro. Então, eu vendi 1 dessa camiseta, 2 desse short, 3 dessa saia, supondo que seja uma loja de roupas. Eu não tenho como ter vendido 3 saias e meia, por exemplo. Okay? Então, eu vou guardar essa informação como um dado inteiro. Depois eu tenho o número real, que é o número com vírgula, como por exemplo salário, preço de alguma coisa, tá? Qualquer situação em que eu queira ter uma informação mais detalhada, com mais casas decimais, contabilizando aquilo. Posso ter um caractere, que é uma letra. Aqui letra na verdade poderia estar entre aspas, tá? Porque o caractere ele é basicamente um único símbolo. E aí esse símbolo pode ser, por exemplo, a letra A minúsculo, A maiúsculo, número 1, pode ser um emoji, tá? Seja como for, mas é um único caractere. Quando a gente vê lá na tabela ASCII, por exemplo, a gente viu que cada um daqueles, em cada linha daquela tabela, a gente sempre vai ter uma equivalência de caractere. Aqui, esses são os caracteres que a gente consegue colocar aqui dentro, tá? Como a gente já tinha visto lá, por exemplo, a letra A minúsculo ou A maiúsculo, no final das contas, se a gente converter em base decimal, a gente vai ter um número, 96, se eu não me engano, um dos dois, não me lembro de cabeça, mas enfim, o único ponto importante da gente conseguir entender aqui é que o número 1, por exemplo, entre aspas, ele é uma letra, enquanto o número 1 sem aspas é um número inteiro. Então a gente não consegue, por exemplo, somar este primeiro 1 aqui com este primeiro 1, tá? A gente até consegue somar, mas a gente vai ver no próximo vídeo qual seria o resultado disso, que não é o resultado que a gente espera. E depois disso a gente tem um tipo que ele não é básico, a gente vai ver lá em O, isso ele é um objeto,
que se chama string. Por isso que, inclusive, já dá de perceber que ele é o único que está sendo tratado com letra maiúscula, tá? Então, quando a gente trata de double ou float para números reais, ou int para números inteiros, ou boolean para lógicos, a gente sempre vai tratar com minúsculo. Já quando a gente está tratando de objetos, que objeto nada mais é do que um dado mais complexo, mais elaborado, tá? Então, o texto, por si só, é um dado elaborado. Por quê? Porque ele é uma cadeia de caracteres. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, os tipos de dados, isso aqui nada mais vai ser do que um caractere O, um caractere S, um caractere espaço, um caractere T, um caractere I. Então, ele é um conjunto de caracteres postos em cadeia, tá? Em sequência. Também poderia ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí aqui já fica uma primeira ressalva também interessante sobre a questão das strings. A gente muitas vezes vai usar textos para guardar números. E a gente sempre vai ter essa preferência quando a gente não for fazer contas com esses números. Quando a gente quiser guardar, por exemplo, número de telefone, a gente vai usar um texto. Quando a gente quiser guardar CPF, número de documentos de modo geral, RG, CNH, que são números que a gente nunca vai querer fazer contas com ele. A gente quer guardar e a gente pode, inclusive, querer guardar eles de forma estruturada, né? Poderia ser aqui, por exemplo, 123.456.789-10. Aqui, como texto, eu conseguiria colocar isso. Já como char, não. E como número também não, tá? Eu só conseguiria colocar o número por extenso. Depois a gente vai para as operações básicas de matemática. Como eu comentei ali, a gente consegue somar as informações, a gente também consegue dividir, consegue diminuir, consegue, enfim, tá? Essas aqui são as operações básicas que a gente vai ver. A primeira ali, ela é um sinal de atribuição. Isso aqui é diferente da questão matemática convencional, porque aqui a gente lê, na verdade, esse sinal de igual como recebe. Tá? Então, tipo luva de pedreiro. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, que o inteiro A recebe 2. Ou seja, agora ele passa a valer 2. Ok? E não é um igual de comparação. Não é que A é igual a 2. É A recebe 2. Tá? O sinal de comparação é um outro sinal que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui, quando eu quero fazer uma atribuição, eu quero dizer que alguma coisa vale aquilo, eu uso um único sinal de igual. Então, aqui eu estou atribuindo duas variáveis. As duas são do tipo inteiro. Isso é definido com aquela palavrinha reservada ali na frente, int. Então, eu estou deixando explícito que ela é do tipo inteiro e eu estou dando o nome para ela de A e dizendo que A recebe 2. Depois eu estou criando uma segunda variável, também do tipo inteiro, que se chama B. E estou dizendo que B também recebe 2. E aí, daqui para frente, eu estou fazendo algumas operações usando essas duas variáveis. Tá? Então, eu estou criando uma outra variável que se chama soma, que vai guardar o resultado. Ele vai ser igual ao resultado dessa operação, que vai ser A mais B, que no caso vai dar 4, né? 2 mais 2, 4. Depois, sinal de subtração, a mesma coisa. A menos B, 2 menos 2, 0. Sinal de multiplicação, vou ter 2 vezes 2, que vai ser 4. Sinal de divisão, eu vou ter 2 dividido por 2, que vai ser 1. E esse último aqui é o sinal de resto da divisão. Então, lembrem lá, quando a gente vai fazer uma divisão, a gente vai ter o primeiro número, o 2, aí a gente faz aquela casinha assim, né? E coloca o outro número 2. Embaixo dessa casinha, a gente vai colocar o resultado da nossa divisão. Quantas vezes um número cabe dentro do outro. E lá no final, a gente vai diminuindo os números. Lá no final, vai sobrar alguma coisa que a gente coloca uma curvinha embaixo, tá? Esse número que fica ali em cima da curvinha é o resto da divisão. Ele é extremamente útil quando a gente está falando sobre computação, mas a gente vai ter aula específica só sobre resto, tá? Então eu não vou entrar muito no ponto aqui. Mas se eu for fazer a divisão aqui dos números 2 pelo número 2, o resto da minha divisão, o número que vai ficar ali dentro daquela curvinha, vai ser sempre 0, tá? Porque é uma conta exata. Mas não se preocupe, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Aqui eu peguei umas imagens feitas dentro do Visual Code, que é onde a gente vai fazer as nossas codificações, só para mostrar para vocês como que isso fica dentro do código. Então, ele fica basicamente daquele mesmo jeito que eu coloquei ali, e aí eu coloquei algumas outras considerações aqui só para a gente ter em vista. Primeiro,
ali eu tinha dividido 2 por 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Certo? E vai sobrar 0. Já aqui, eu coloquei todo mundo como inteiro. Eu criei uma variável A que vale 5, agora, uma B que vale 2, e um resultado que vai ser A dividido por B, ou seja, 5 dividido por 2. Nesse caso, o meu resultado de 5 dividido por 2 vai ser 2. Por quê? Porque o meu resultado é do tipo inteiro. Se ele é inteiro, ele vai desconsiderar tudo aquilo que vem depois da vírgula. Se a gente fosse fazer a conta aqui, né, 5 dividido por 2 daria 2,5. Como o resultado é do tipo inteiro, ele não consegue guardar o 2,5. Então ele simplesmente ignora ele e assume que o valor dele é 2. Já se eu tiver um valor real, ou seja, eu tenho um double A, tá? Um double aqui é um número com vírgula. Aqui, embora ele não tenha vírgula, ele não precisa ter de forma explícita, tá? Eu tenho aqui que double A é igual a 5, seria a mesma coisa que ser 5.0. Ok? E eu tenho um int B, que é 2. Aqui, como o meu resultado é do tipo double, eu consigo ter que A dividido por B vai ser igual a 5.0 dividido por 2, que vai dar 2.5. Essas duas barrinhas aqui é o símbolo de comentários no Java, tá? Então, isso aqui não vai ser considerado pelo código. Eu coloquei aqui só para referência humana, só para que a gente, enquanto desenvolvedor, consiga ver o que está acontecendo. Aqui, um exemplo simples de como a gente usaria operadores matemáticos dentro do contexto do mundo real. Então, eu tenho uma loja e aí eu quero calcular, por exemplo, o preço de uma nota. Então, eu vou pegar o preço do produto que está sendo vendido, que aqui nesse caso vai ser 97 por 99, e a quantidade que foi vendida, que foi 15. Então, o total dessa nota, né, o valor que a nota custa, é a quantidade de produtos que eu vendi vezes o preço desse produto, ok? Então, aqui embaixo, a fórmula matemática ficaria assim. O preço vezes a quantidade seria isso aqui. Então, aqui o resultado seria 1.469,85 no valor dessa nota. E aqui eu trouxe alguns possíveis problemas para a gente pensar, tá? Então, ali naquele caso, como eu comentei, é um exemplo simples. Eu estou vendendo um único produto e eu estou pegando a quantidade desse produto. E aí eu estou só multiplicando um valor pelo outro. Mas e se eu tivesse outros produtos? Como é que eu calcularia? Vamos supor, pensando num problema intermediário, só com o que a gente sabe até agora, e eu quisesse ter 2 produtos. Como que eu trataria esse caso? Aí a gente vem para cá. Aqui eu fiz a divisão de 2 produtos, aqui nessas primeiras 2 linhas. Eu tenho aqui camisetas. Aqui eu coloquei em inglês os nomes, tá? Por convenção, eu sempre vou colocar em inglês o nome de todas as variáveis. Aquelas variáveis A, B, R, isso a gente nunca vai usar, tá? Eu estou usando aqui só por uma questão de exemplificação bem simples, mas a gente sempre vai dar nomes que a gente consiga ler depois de um tempo e consiga entender o que aquilo de fato está fazendo. Então aqui eu tenho o preço da minha camiseta, da minha blusa e o preço de um vestido. Então a camiseta custa R$ 97,99, que a gente já tinha antes, e o vestido custa R$ 59,00. Aqui eu vou ter 2 inteiros, nesse caso, só com o que a gente sabe até agora, tá? Dá de otimizar bastante isso. Mas nesse caso aqui, eu vou ter 2 variáveis para guardar as quantidades. Eu vou ter uma variável de blusas vendidas, que eu vendi 15, que é exatamente a mesma quantidade que a gente tinha visto antes. E agora eu tenho um outro de vestidos vendidos, que eu vou ter 10. Se a gente fosse usar a mesma lógica que a gente usou antes e só colocar um do lado do outro, a gente teria um problema matemático, tá? Se eu for aqui, então, o resultado errado, tá? Eu vou pegar aqui a quantidade de blusas que foram vendidas e vou multiplicar pelo valor. E aí eu vou somar pelos vestidos multiplicados pela quantidade de vestidos vendidos. Aqui eu deixei a explicação, tá? Que esse algoritmo ele vai gerar esse resultado aqui de baixo, tá? Então ele vai ser 97,99, que é o valor da blusa, vezes 15, que é a quantidade de blusas, mais o valor do vestido, vezes a quantidade de vestidos vendidos, ok? E ele vai ser resolvido da esquerda para a direita, de forma convencional, tá? Ele é um algoritmo, então ele vai fazer o passo a passo procedural. A primeira coisa que ele vai fazer, 97,99 vezes 15, que vai dar os mesmos 1.469,85 que a gente já tinha visto na lâmina anterior. Depois disso, ele vai somar 59, que foi o que a gente mandou ele fazer aqui. 59 é o preço do vestido. E aí, isso vai dar 1.528,85.
E depois disso ele vai multiplicar por 10, que é o valor de vestidos vendidos, que vai dar 15.288,50, ok? E isso foi exatamente o que a gente mandou ele fazer. A gente disse, pega a quantidade... Ele é procedural, ele vai fazer passo a passo. Então, o primeiro passo que a gente mandou fazer, valor da blusa. Pega o valor da blusa, multiplica pela quantidade de blusas vendidas. Ok, finalizou. Aí ele vai para a próxima. Soma com a quantidade de vestidos. Fez. Ok. Multiplica pela quantidade de vestidos vendidos. Fez. E aí ele chegou nesse valor de 15 mil. Tá, esse valor está absurdamente errado. Se a gente cobrasse esse valor aqui na nota, a gente geraria um problema gigantesco, tanto para o cliente quanto para a empresa que está realizando a venda. Então, como que a gente faria esse resultado correto? Da mesma forma que a gente faz em problemas matemáticos, a gente isola os problemas. Então, a gente usa os parênteses para dizer que eu quero que aquilo seja resolvido primeiro. Então, primeiro eu vou resolver a minha camiseta vezes camiseta, que é o problema só das camisetas. Então, eu isolei o problema das camisetas dentro de um parênteses. Depois, isolei ali em um segundo ponto os vestidos. Com os vestidos isolados, da mesma forma. E aí depois eu somo a resposta do primeiro com a resposta do segundo. Aí, agora sim, isso vai me gerar esse algoritmo aqui de baixo, que vai ser o valor das camisetas vezes a quantidade de camisetas, mais o resultado da quantidade de vestidos vezes o preço dos vestidos. Então, o algoritmo resolvido seria 97,99 vezes 15, que vai dar aquele mesmo valor que a gente já tinha. Agora, o valor dos vestidos vai ser R$590, e aí sim a soma dos dois daria 2.059,85, que é bem diferente dos 15 mil que a gente tinha chegado antes. Né? Ou então, ao invés de usar aquele correct result, esse aqui que eu fiz tudo junto, a gente poderia fazer separado também, não tem problema, tá? Fica mais didático, seria uma forma de se fazer. Então eu poderia ter uma variável, por exemplo, que trata só as blusas, o total das blusas, que é a quantidade de blusas vezes o valor das blusas. Vou ter um total de vestidos, que vai ser o valor dos vestidos mais a quantidade vendida. E aí vou ter um resultado que é a soma dessas duas variáveis, a soma desses dois valores. Ok? Então essas três linhas aqui, elas são equivalentes a essa linha aqui de cima. Certo? Eu vou estar guardando, então, esse resultado aqui, eu vou estar guardando aqui dentro do total shirts, a quantidade total de blusas vendidas, e em total dresses eu vou estar guardando essa informação aqui, e o result vai ter exatamente o mesmo valor que o meu correct result daqui de cima. Certo? Então, essa linha aqui não pode ser usada, ela está errada, e essas duas são formas diferentes de resolver o mesmo problema. Eu espero que tenham gostado. Eu espero vocês na próxima aula. Mantenham o caderninho na mão, que tem mais desafios aí pela frente.